noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez a esta noite de luz e que seja luz, né? Luz nas nossas mentes, para que tenhamos clareza. A todos vocês que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram, sejam bem-vindos. Nós somos do grupo Espírita Fraternal Recomeço, no bairro de Jordanópolis. E antes de começar, nós vamos dar alguns avisos. A nossa casa não é casa própria, é uma casa alugada. Então nós temos que cumprir com as nossas obrigações, né? Então por isso que toda semana a gente dá alguns avisos aqui referente aos trabalhos da nossa casa, né? Nós temos um bazar que é exclusivamente para suprir as necessidades da casa, né? E nós trabalhamos com doações, então nós aceitamos roupas, sapatos, utensílios domésticos, né? Tudo que não serve mais, mas que esteja em boas condições de uso, a gente aceita. Nós temos também a venda de salgados ali na secretaria, congelados. Nós temos também um trabalho de quadradinhos do amor. Então, nós aceitamos a doação de lãs, tá? Pode ser aquele restinho de lã. E é bem bacana porque fica lindo as mantinhas que são confeccionadas, bem coloridas, então não tem problema, pode ser aquele restinho, pode ser novelo novo, nós aceitamos, já fizemos bastante doações, a gente faz em hospitais públicos, né, para crianças que estão recém-nascidas e ficam muito lindas, então nós agradecemos as doações. E quero fazer um convite especial para o nosso bingo, nosso primeiro bingo aqui na casa, que vai ser no dia 5 de agosto. Então nós já temos aqui algumas prendas e nós temos ainda alguns dias até lá, nós vamos ter mais prendas ainda e será das 14 às 18 horas. Estão todos convidados, vamos fazer uma tarde descontraída, né, onde a gente possa participar também, auxiliando a nossa casa, né, para que nós possamos continuar aqui esse trabalho de despertar, de iluminação, né, que nós fazemos e recebemos, tá bom? Temos também a recomendação do Evangelho no Lar, que deve ser feito uma vez por semana. Para que nós fazemos o Evangelho na nossa casa? Para levar esta luz que nós recebemos aqui, levar para a nossa casa, para preparar o ambiente da nossa casa, para que ele fique acolhedor, para que haja mais harmonia entre todos que vivem ali, para que haja proteção, né? Porque hoje nós precisamos de muita proteção física e espiritual, né? Então a gente vem até aqui na casa, recebe o tratamento, mas nós precisamos manter, né, o nosso estado elevado de espírito e fazendo o Evangelho dentro da nossa casa, nós contribuímos para isso, né? Nós formamos ali uma corrente energética que vai nos auxiliar, né? Então acho que é isso. Vamos nos preparar. Vamos preparar a nossa mente, tranquilizando, fazendo aquela respiração profunda e suave. Vamos enchendo o abdômen de ar e soltando demoradamente, relaxando todo o corpo, relaxando o pescoço, relaxando os braços, as pernas, se acomodando na cadeira, relaxando o quadril. Vamos inspirando novamente, bem profundo.
tranquilizando a mente e abrindo os nossos corações para que a luz deste ambiente penetre o nosso ser, trazendo equilíbrio energético, trazendo luz, clareza para os nossos pensamentos, acolhendo os nossos corações, para que possamos hoje nos enriquecer nas palavras de luz que vamos ouvir, para que possamos sair daqui hoje fortificados pela luz do Mestre Jesus, que nos abençoa neste momento. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo pela vida, que é uma incrível oportunidade de crescimento. E então dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E então, com muita alegria no nosso coração, vamos receber a nossa amiga Andréia, que vai nos presentear com palavras de luz. Obrigada. Você quer que deixe fora? Boa noite a todos. Boa noite a todos do Facebook, do Instagram também. Bom, como começamos falando, uma noite abençoada, não é? Uma noite de inverno com esse clima agradável, não é? Estamos nós aqui para falar um pouquinho de Jesus, do seu Evangelho, e toda essa preparação já é para que aliviemos um pouco o nosso coração, das preocupações que trazemos lá de fora, não é? De um dia aí cheio de atividades, cheio de tarefas, para que estejamos abertos a ouvir um pouquinho sobre o Evangelho, sobre as orientações dos Espíritos também, que nos ensinam a interpretar e compreender algumas coisas do Mestre. E hoje, o tema que eu vim falar com vocês, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que diz que são bem-aventurados os aflitos, e ele vem nos falar sobre os tormentos voluntários. Na doutrina espírita, o quanto aprendemos que as aflições todas têm um motivo de existir, não é verdade? Quando passamos por algo no nosso dia a dia, o quanto às vezes é difícil, é angustiante, não compreendemos muitas vezes aquilo que nos está acontecendo, mas conforme trabalhamos a nossa fé, a nossa aceitação, a nossa compreensão, vamos às vezes lá na frente entender o que aquilo tinha para nos ensinar. E se alguma coisa ainda não compreendemos, sabemos que a nossa trajetória espiritual já vem de muito tempo e ainda também tem muito a vir. Então, em algum momento, conseguiremos compreender e aceitar algumas questões. E para entender um pouco, introduzir sobre o tema de hoje, eu gostaria até de relembrar algumas questões que a doutrina nos traz, pensando que aqui podemos, não é, estar entre irmãos que já conhecem bastante a doutrina, assim como podem ter aqueles que chegam pela primeira vez. Alguém está aqui pela primeira vez? Não? Mas ainda assim podem estar iniciando, aprendendo, compreendendo. E para relembrarmos e orientarmos sobre isso, bom, primeiramente aprendemos que todos somos espíritos, não é? Que fomos criados por Deus, simples e ignorantes,
todos iguais, na mesma condição e no mesmo estágio, para que possamos ir aprendendo, evoluindo, até que cheguemos aí ao estágio de espíritos superiores, não é? E possamos então estar mais próximos do bem. Quando falamos em Jesus, na doutrina espírita, estamos nos referenciando aí ao espírito mais evoluído que encarnou aqui conosco, não é? E não à toa trouxe tantos ensinamentos que até hoje, mais de 2000 anos depois, alguns nós já conseguimos compreender, mas ainda há muito, não é, que o nosso estágio talvez não nos permita entender dentro disso. E por que é importante nós pensarmos sobre isso? Bom, porque quando entramos no ponto da reencarnação, não é, aprendemos que, assim como na escola temos as nossas séries que vão a cada uma trazendo ensinamentos, cada uma trazendo novas matérias, novos conhecimentos, as nossas encarnações também são assim. Costumamos nos referenciar a ter muitas vidas, não é? Mas esses dias eu ouvi um conhecimento numa troca que me chamou bastante atenção. Costumamos falar da minha próxima vida, não é? Ou nas vidas que eu já tive. Mas se pensarmos vida, nós só temos uma, não é? Porque desde que Deus nos criou, nós estamos em nossa vida, não é? Que ela é, na verdade, originalmente espiritual, não é? Mas, a cada momento que estamos aqui, passamos por encarnações ou reencarnações após a primeira, não é? E a cada uma delas, vamos tendo a oportunidade de ter aí vivências diferenciadas, não é? Olha como a sabedoria de Deus é grandiosa. Compreendemos que podemos, né? O espírito, por exemplo, ele por si só, ele não tem sexo, ele não tem gênero, não é? É a nossa vida ou as nossas reencarnações que vão aí nos permitindo, não é? Experienciar cada uma dessas situações. Assim como também seja a nossa situação social, não é? Em que família nós nascemos, em que país nós nascemos, não é? Qual é a minha origem aí, o meu status financeiro e material na encarnação atual. E percebem como isso nos permite, então, poder ter uma referência sobre diversos aspectos, não é? É claro que na nossa encarnação atual, não podemos, não é? Raramente alguém consegue rememorar as suas encarnações anteriores com muita nitidez, não é? Sabemos que trazemos referências, às vezes, de coisas que nos parecem muito simples, não é? Seja em aprendizado, ou seja um direcionamento para uma área, para um conhecimento, e que isso vem como referência das nossas outras encarnações. Não à toa percebemos aí crianças que têm talentos muito grandiosos desde pequenas, não é? Com coisas que elas não aprenderam nessa encarnação, mas que já trazem em si essa semente, esse despertar. Mas que quando estamos aqui, na reencarnação atual, é importante nós compreendermos e aceitarmos o que estamos vivendo. Por que nascemos onde nascemos? Já começamos por aí, né? Nós, por exemplo, brasileiros, não sei se tem algum estrangeiro. Não, então todos aqui somos brasileiros, né? Nós brasileiros muitas vezes questionamos a nossa cultura, não é assim? Porque as coisas no nosso país são assim, não são de outra forma. Mas por que será que nós nascemos no Brasil? Não é? Há um motivo de ser, de estarmos aqui. Há algo que temos que aprender também por estar aqui. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é? Chico Xavier psicografa aí várias questões relacionadas à importância, inclusive, do nosso país para a evolução espiritual, tendo em vista ser um grande hospital, não é? Hospital e escola. Porque aqui espíritos de diversos níveis evolutivos, não é? Diversos espíritos que também já faliram em outros em momentos encarnatórios, estão aqui reunidos, não é? Para aprender em conjunto, e não à toa vemos tantas questões aí, tantas dificuldades ou tantas diferenças unidas, mas que ao mesmo tempo, não é? Nos fortalecem como povo, como cultura,
em aprender a lidar com o outro. Não à toa, nós também somos muito conhecidos por ser um povo muito acolhedor, não é? E que em alguns momentos lida com suas dificuldades, inclusive até com bom humor, vamos dizer assim, não é? E por que é importante nós falarmos sobre isso? Quando Jesus nos falou, bem-aventurados os aflitos, bom, bem-aventurados significa felizes, não é? Como vamos ser felizes com as nossas aflições? Quando conseguimos, né, compreender que a felicidade não é a alegria constante, mas é a percepção e a compreensão, o entendimento do que aquela aflição ela vem me ensinar. Já começamos daí, não é? Além do ponto de que, se passamos por ela e temos aí uma fé e trabalhamos a nossa espiritualidade, primeiro, nunca estamos sozinhos, não é? Então, se nós aqui já conseguimos compreender que não só o Pai que nos criou, que sempre zelará por nós, mas temos também aí toda uma espiritualidade, não é? Que nos ajuda, nossos mentores, os espíritos que tanto nos direcionam e socorrem, mas que são sutis, não é? Que muitos de nós, a não ser que tenhamos, uma mediunidade ostensiva, não poderemos ter uma comunicação direta com eles, mas que eles estão sempre cuidando de nós. E que quando passamos a perceber, sutilmente, observamos quando uma palavra amiga chega até nós, não é? Um conselho, uma orientação, uma oportunidade. E percebemos que às vezes aquilo, não é? Vem de uma forma assim, muito espontânea. Já aconteceu com vocês? Não é? Seja uma conversa que inicia-se com algo que você precisava naquele momento, não é? Seja uma oportunidade ou alguém que vem até você e lhe traz algo, ou até quando nós sentimos em nós a necessidade ou a vontade de chegarmos a alguém, não é? Lhe dar uma palavra, ou lhe trazer um carinho, lhe trazer um afeto. Nós também somos instrumentos em muitos momentos, não é? E muitas vezes também vem até nós. Então as nossas aflições, não é? Sejam elas de qualquer área da nossa vida, gente. Seja ela uma questão de doença, seja ela uma questão de trabalho, financeira, profissional, de relacionamento, sempre terá algo a nos ensinar. No entanto, o tema de hoje, ele vem trazer um alerta para nós também. Por quê? Quando trazemos essa questão de que sim, teremos aflições, as quais não temos controle algum, não é? Algumas coisas que acontecem de surpresa na nossa vida, que não esperávamos, e que sim, nos ensinarão e trarão muito na nossa vida. Mas será que há algumas aflições ou alguns tormentos, como podemos chamar, que nós também participamos ou somos responsáveis? Percebe como isso é importante? Por quê? Vou dar um exemplo. Tem um texto do Emmanuel que ele traz simbolicamente a vida ou o planejamento encarnatório, o nosso planejamento de estar aqui, como uma viagem que nós montamos o cronograma, vamos dizer assim. Sabe aquela viagem que a gente pensa assim, bom, para onde eu quero ir, não é? Aí a gente pensa, bom, eu quero ir para tal lugar, eu pretendo me hospedar em tal lugar, não é? Pretendo ir de tal com tal meio de transporte. Só que Emmanuel nos traz a referência do que seria o nosso livre-arbítrio. Bom, nossa viagem está ali planejada, mas tem como nós controlarmos ou prevermos tudo o que nós vamos fazer ou sentir durante essa viagem? Não tem, não é? Às vezes acontecem imprevistos, às vezes pode ter aquela pessoa que vai mais rápido na viagem, não é assim? Ou tem uma prioridade, ou tem lugares que quer conhecer. Às vezes tem pessoas que podem ter outras, não é? Às vezes tem pessoas que podem sofrer influências diferentes de alguém que conheça no caminho e ela muda trajeto, não é assim? E ela muda ali o cronograma da viagem. Então, de alguma forma, para referenciarmos um pouco sobre a nossa encarnação, é importante que nós a visualizemos dessa maneira.
saímos de lá com algumas pré-definições, vamos chamar assim, não é? Vocês veem que a família onde nós nascemos não é algo que nós escolhemos quando chegamos aqui, não é? Sabemos que escolhemos aí anteriormente ou compreendemos o porquê precisamos estar onde estamos. De repente, porque eu dei o exemplo do país, não é? O país que nós nascemos, a cultura a qual nós estamos inseridos, as nossas referências infantis também, não é? Por quê? Bom, se quando chegamos aqui temos em nós, temos conosco o viés do esquecimento, não é? Que nos protege, nos permite começar do zero, vamos chamar assim, uma nova encarnação, mesmo tendo toda essa bagagem anterior. Quando nós vamos chegando a uma certa idade, não é? Ali a partir da adolescência, vamos tendo aí contato mais com a bagagem que a gente traz, né? Há alguns expositores que trazem sobre isso também uma referência sobre viagem, né? Então, quando encarnamos, somos ali o bebezinho, é como se nós estivéssemos vindo para a viagem, deixado a nossa mala no check-in do aeroporto e vamos pegar ela lá quando chegamos na adolescência. E aí a gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu na viagem e a gente abre aquela mala. E aí a gente vai tentar ali entender, não é? Assim, ver o que a gente vai ficar daquela mala, o que às vezes não faz mais sentido, ou o que contradiz com o que a gente aprendeu naquela viagem até ali. E não à toa é uma das fases mais conflituosas da nossa vida, onde até os adolescentes têm alguns conflitos com os pais também, muito, não é? Do que eles aprenderam até aqui, do que eles despertam em si mesmos também. Mas, pensando dessa fase para frente, quantas coisas na nossa vida, talvez nós também vamos fazendo escolhas, vamos também, não é? Participando de alguns processos, mas acabamos perdendo um pouco dessa relação com a nossa responsabilidade. Faz sentido para vocês? Vou dar um exemplo. Quando nós pensamos assim, é muito comum e é popular a gente falar assim, não é? A pessoa desencarnou porque era a hora dela. Todo mundo já ouviu isso? Já? E, bom, sabemos que no nosso planejamento encarnatório, a gente vem com uma expectativa de vida, tá? Mas não que a pessoa venha com a data específica do desencarne. Porque senão, faria sentido as escolhas que a gente faz pelo caminho? Senão a gente poderia comer o que a gente quisesse, não é assim? Poderia se arriscar como a gente se arriscasse, né? Quisesse se arriscar ou se expusesse. E a nossa vida nós iríamos no dia certo. Percebem como durante esse processo nós fazemos escolhas? Não à toa, alguns livros, por exemplo, principalmente do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, a coleção lá que começa com o Nosso Lar, ele traz duas referências interessantes, né? Os completistas, que inclusive são raros, não é? Aqueles que conseguem ele completar, ele veio para viver 80 anos e ele chegou lá, não é assim? Conseguiu cumprir tudo aquilo. Assim como eles trazem também situações como a do próprio André Luiz, que é chamada de suicídio indireto, não é? Porque as escolhas que ele foi fazendo no meio do caminho, de alguma forma levaram ele também a esse desencarne precoce. Então vocês percebem como observar quantas coisas no nosso caminho podem modificar também pelas nossas escolhas? É onde interfere o nosso livre-arbítrio. E pensando nessa questão das aflições, observar quais as aflições que de repente eu tenho no meu caminho, que eu participei também disso. Não para sentir culpa, gente. Ou melhor, às vezes nós vamos sentir culpa, mas que nós não usemos essa culpa para ficar, não é assim, nos punindo, mas que nós percebamos a nossa responsabilidade para conseguir modificar. Então, bom, se eu tenho algum quadro de adoecimento no qual envolve a necessidade de uma mudança de hábito, não é? Porque a nossa medicina hoje, normalmente, ela já nos avisa, não avisa? Olha, tem que mudar a alimentação, olha, não pode mais comer isso, tem que dormir melhor, tem que fazer atividade física, não tem essas coisas? E às vezes a gente fala, não, besteira, não é assim? Mas tem a ver com como a gente está cuidando do nosso corpo físico. Quem é que dirige? Levante a mão. Ah, temos motoristas aí, não é? Os nossos carros saem lá a 0 km da fábrica, certo? Mesmo que nós
nós não compremos ele zero, compremos ele usado, seminovo, ele sai para ter uma quantidade aí, não é? De durabilidade. Mas para que ele tenha aquela durabilidade, ele vai depender das manutenções, ele vai depender de como os donos cuidam e zelam por ele, não é assim? E nós conseguimos compreender e perceber isso relacionado a algum material, mas nós às vezes não percebemos isso relacionado a nós. E eu nem estou falando, gente, só dessa relação também das questões materiais do nosso corpo ou biológicas, mas até a relação, que nem a gente aprende muito na doutrina, com os padrões de pensamento que a gente tem, não é? Com as exposições energéticas que a gente se coloca, que foi até comentado no início, não é assim? Isso também tem a ver conosco. Isso tem a ver até com o que hoje tem sido muito mais falado, que é a nossa saúde mental, não é? O quanto nós trabalhamos, não é? Porque nós temos percebido uma sobrecarga imensa sobre as atividades cotidianas das pessoas, não é? Porque a mesma tecnologia que nos ajuda muito, ela nos faz às vezes trabalhar de qualquer lugar, em qualquer momento, não é? Aí a gente sobrecarrega ali as atividades profissionais, tem menos tempo para estar com a família, ou para também nos dispor aí ao autocuidado, ao próprio lazer. Sabe aquela coisa? Eu não tenho tempo de ir no médico? Alguém já falou essa frase? A gente todo mundo já deve ter falado alguma vez na vida, né? Vocês percebem isso? Eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu não tenho tempo. Às vezes eu não tenho tempo de ir ao centro. Que bom que todos aqui hoje arrumaram um tempo para estar aqui, não é? Mas são várias escolhas que nós vamos fazendo. E além disso, para finalizar, o texto vai falar para a gente também de um outro ponto em relação a isso. Além das escolhas que nós fazemos, também as emoções e a relação que nós temos com o que nos acontece. Pensando lá nas aflições. A oração da serenidade, ela é muito sábia num ponto que ela fala, pedimos a serenidade para saber aí distinguir, não é? As coisas que eu posso mudar das coisas que eu não posso mudar, não é assim? Mas quantas vezes a gente passa por algo ou não concorda com algo e fica ali remoendo aquilo? Fica remoendo, não é? Ou às vezes temos raiva, temos inveja, temos ciúme. O texto vem falar de duas que... Normalmente a gente fala muito do orgulho e do egoísmo, né? Todo mundo já deve ter ouvido aqui nas palestras ser falado sobre isso. Mas o texto ele vai trazer outros dois, aliás, outros três. A inveja, a vaidade e os ciúmes. Que são uma certa ramificação desse orgulho e do egoísmo? Sim, mas às vezes é mais fácil para a gente compreender, né? Por quê? Bom, o que é inveja? Não é aquela coisa, a gente aprendeu que ter inveja é ruim, não é assim? É um sentimento não evoluído, vamos chamar assim. Mas, às vezes nós temos inveja. É quando a gente começa a comparar a nossa vida com a do outro. Não é assim que a vida do outro é melhor, que ele tem mais facilidade, que ele tem mais oportunidade. Percebem que aí tem inveja? Lembra que a gente falou lá que cada um tem uma vida específica de acordo com o que precisa aprender? Só que às vezes a gente fica tanto nesse movimento que a gente não consegue ter gratidão com as coisas da nossa vida, não consegue olhar o lado bom do que a gente tem, porque a gente foca tanto no que a gente não tem, que a gente não consegue olhar o que a gente tem. Aí vem também o ponto da vaidade, não é? Quando às vezes nos colocamos numa situação de sermos superiores, de estarmos por cima, de sabermos tudo, não é assim? Eu sei resolver a vida de todo mundo, não é? Mas às vezes a gente não consegue resolver uma coisa pequena para nós. Isso às vezes tem dessa nossa vaidade, aí vai ser muito relacionado a essa questão do nosso orgulho. E o ciúme, quando nos sentimos aí quase como proprietários das pessoas, não é? Quando parece que as pessoas têm que nos priorizar, as pessoas têm que estar à nossa disposição, não é assim? Tem que atender as nossas necessidades, não podem fazer isso para o outro na frente, não é assim? Porque nós temos que ser a prioridade. E que isso também faz com que nós acabemos
acabemos tendo muitos tormentos involuntários que não são necessariamente físicos, não são problemas exteriores. Não é como nós podemos falar assim, um problema de desemprego, né? Um problema na família, doença, mas é algo que é um tormento que fica aqui com a gente. Não é? É um tormento interior que fica aqui, nos angustiando, nos remoendo. E que às vezes, se nós formos pensar, é pior do que esses exteriores, porque ele nos acompanha o tempo todo. Não é? Onde nós estivermos, isso também estará conosco. Então precisamos avaliar o como aceitamos as coisas da nossa vida, ou como são as pessoas, porque às vezes a gente tem um desejo tão grande de mudar o outro, não é? Tinha uma música do Kid Abelha, não era? Que falava, eu quero você como eu quero. Né? O pessoal lembra aí da música? Não é assim, parece uma música ali muito conhecida, mas quantas vezes a gente quer as pessoas como a gente quer? Não é? Foi falado sobre isso no começo também. Não, meu companheiro, a minha companheira tem que ser daquele jeito. Eu quero que ele mude. Ele tem que ser assim, ele tem que ser daquele jeito. Percebe? Enquanto isso nos traz sofrimento, nos traz um tormento voluntário, os nossos filhos, não é? Ou quantas vezes ficamos ali sofrendo, novamente, pelo que não podemos ter, seja ainda ou seja nessa vida, depende, não é? Tem coisas que a gente pode buscar e conquistar? Tem. Mas claro que se nós tivermos aí um desejo muito irreal, talvez ele não vá se concretizar. Não, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão X. São coisas que a gente pode buscar. E que às vezes também a gente pode ter tanta energia em não ter aquilo, ou em ser diferente do outro, em focar no que o outro tem e que a gente não tenha, que a gente também não consegue se movimentar para melhorar, para progredir, para buscar. E tá tudo bem fazer isso, não é? Mas desde que a gente perceba, é algo possível, não é assim? E não deixe de ter gratidão com o que a gente tem, mesmo que ainda não seja aquilo. Porque quando a gente começa a dar valor às pequenas coisas, nós nos sentimos melhores, mais fortalecidos, mais leves, para conseguirmos também buscar aquilo que talvez possa estar até distante. Então, que a gente possa perceber aí, não é? Como diz a oração da serenidade, quais são as coisas que a gente pode mudar, quais são as que a gente não pode. Que a gente consiga aceitar com mais resignação, não é? Aceitar, inclusive, envolve tomar cuidado em reclamar demais, não é? Aquilo que a gente fica ali, eu não queria isso, isso é ruim, não é assim? Tomar esse cuidado, porque isso não é aceitação, tá? Tem uma charge que eu gosto bastante, eu achei muito interessante, que ela mostra assim, e aí talvez todos nós já passamos por isso alguma vez. Vem uma menina passando e ela vê uma latinha no chão do lado de um lixo. E ela para ali e ela fica, olha como as pessoas são, não jogam lixo no lixo e tal, deveriam fazer isso, mas por isso que o planeta está assim, e ela fica ali. Nisso vem uma outra pessoa, pega a latinha, joga no lixo e vai embora. Percebe? Isso é aceitação. Não é que está certo, a latinha está ali. Mas a gente ficar ali reclamando e murmurando, não vai mudar o que aconteceu, já está ali. Não vai mudar quem colocou aquela latinha ali, nem é nossa responsabilidade. Mas se algo nos incomoda e que nós podemos fazer algo, que a gente faça e siga em paz. Porque aí a gente não está, não é assim? Adquirindo tormentos voluntários para a nossa vida. Certo, pessoal? Combinado? Então, que a gente possa voltar para casa em paz. Quem estiver em tratamento, consiga fazer seu tratamento e encontrar o equilíbrio que está buscando. E lembrem-se, nunca estamos desamparados, não é? Temos que ir trabalhando coisas em nós, mas nós sempre vamos ser auxiliados e amparados a cada dia. E vou fazer a prece final, tá? Que a Vanice me direcionou aqui. Vou convidá-los então a fechar os olhos físicos, respirarmos com calma, agradecermos a Deus por esse momento, por esse Evangelho que tanto nos ensina, tanto nos acolhe, direciona. Vamos agradecer por mais esse dia de vida, pela encarnação atual,
Agradecer por cada detalhe que acontece em nossa vida, em nossos dias, pela alimentação, pelo lar, pelas pessoas à nossa volta, pela forma como conseguimos chegar aqui, por termos encontrado esse local e esse momento para estarmos mais próximos de Deus, de Jesus. Vamos também vibrar pelo planeta como um todo, todos os seus governantes. Vamos vibrar por cada irmão e cada necessidade, sejam elas físicas, mentais, espirituais ou materiais. Vamos vibrar também para que consigamos despertar nas questões nossas que precisamos melhorar e compreender. Vamos vibrar pelos nossos lares, vibrar por todos que lá estejam. Vamos também pedir a Deus que nos ajude, nos console nas nossas dificuldades individuais, naquilo que nos angustia, que nos faz às vezes perder o sono e que muitas vezes nos trouxe até aqui também. Vamos pedir a Deus que nos ampare, nos acolha, para que possamos ser bons instrumentos, para que possamos evoluir o máximo possível na nossa encarnação, para que consigamos avaliar e fazer as melhores escolhas possíveis nessa nossa vida e encarnação. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, que a espiritualidade nos guie, que consigamos ser um pouquinho melhor a cada dia e que também possamos reconhecer e ser perdoados pelas nossas dificuldades. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Desejo uma ótima noite. Obrigado.